Escatologia fala de coisas referentes ao fim, à vinda de Jesus, e coisas que acontecem antes, durante a vinda e após a vinda de Jesus. Eu vou usar um texto bem simples, uma linguagem bem tranquila, mas eu acho que é necessário, tenho a convicção que é necessário nós tratarmos esses temas, e ao final nós vamos falar de algumas implicações práticas sobre o que nós vamos anunciar. O leitinho espiritual já passou, amém? Os que precisam do leite espiritual passam pelas classes de novos convertidos. Agora é tempo de alimento sólido. Deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo de alimento sólido. Alguém já morreu aqui comendo feijoada? Não, porque se tivesse morrido não estaria aqui. Fazer igual um vereador lá, não sei aonde, no Facebook apareceu isso, do vereador, dizendo que queria lembrar o amigo dele que havia morrido. E foi contar a história por como o homem morreu. E disse: olha, senhores vereadores que aqui estão nessa Câmara, fulano de tal, emérito, isso e aquilo na cidade, dormiu e acordou morto. Acordou morto. Eu falei: rapaz, como é que o cara dorme e acorda morto? É cada um, né? Glória a Deus. Acharam aí? 1:9? Esse som está muito agudo ou muito grave? Está ok. Eu que não sei de nada mesmo. Pastor vai se meter a besta saber o que é agudo e grave, rapaz. Pastor tem que saber pregar. Negócio de agudo, grave, você deixa com a turma aí, né? 1:9, vamos lá. Oh. Não, desculpa. 2:19. Que 1:9? 2:19. Acharam? Fique de pé mais uma vez, por favor. Agradecer aqui o irmão Jacó. Água de coco, rapaz. Estão tratando a gente melhor, viu? Então, água de coco, o irmão Jacó aí, se vocês precisarem de água de coco, ele tem uma empresa aí que fornece água de coco. E o pastor faz a propaganda de graça, hein? Muito melhor, gente. Aqui essa água não tem gosto de remédio. A água de coco geralmente tem gosto de remédio, mas essa aqui é boa. Glória a Deus. Amém. Acharam aí? 2:19. Glória a Deus. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Pai, no nome de Jesus Cristo, que a esperança da tua volta seja latente nos nossos corações nessa noite. Que a tua presença viva e poderosa venha realçar nas nossas vidas essa expectativa maravilhosa de um dia encontrarmos com o Senhor face a face. Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha realçar em nós nessa noite a unção poderosa do teu Espírito. Que o Senhor venha fazer aquilo que eu e ninguém consegue fazer, despertar-nos para uma viva esperança quanto ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor traga avivamento sobre essa igreja. Que essa igreja seja avivada na esperança correta. Que o nosso avivamento não seja um falso avivamento, esperando simplesmente nas coisas daqui. Mas que o nosso avivamento seja real, na esperança da volta poderosa de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, aviva os nossos corações nessa noite.
Derrame poder do alto, derrame unção, renove as nossas esperanças, renove a nossa vida cristã. Deus, nos desperte para a oração. Querido, comece a orar agora e peça ao Espírito Santo, me desperte quanto à oração. Que você, ao acordar, a primeira coisa que você faça é orar, buscar a face daquele que te salvou na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo nos desperte, que o temor do Senhor venha sobre mim, sobre ti, sobre nós. Que a presença viva, poderosa do Senhor seja latente nas nossas vidas, na nossa jornada, para todos sempre. Amém e amém. Pode se assentar, meu querido. Glória a Deus. Cartas escatológicas de Paulo. Escatologia fala de coisas que estão ligadas à volta de Jesus, o que acontece antes e o que acontece depois. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim aqui. Essa igreja, a igreja de Jesus Cristo na face da terra só está aberta porque existe um Jesus que ressuscitou. Mensagem de Ezequiel semana passada, eu já vi essa semana no YouTube. Muito boa. Nós só estamos aqui porque existe um Cristo que ressuscitou. E o que nos motiva a estar aqui, porque tem outra esperança, a esperança do Cristo que ressuscitou e vai voltar. Do Cristo que ressuscitou, mas deixou conosco uma esperança de um dia vivermos completamente voltados para Ele. E as duas cartas de Paulo, a primeira carta e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, vai falar justamente sobre isso. São as cartas mais escatológicas de Paulo. Quando você pega a primeira carta de Paulo, sempre no final do primeiro capítulo existe uma evocação, existe uma lembrança da volta de Jesus Cristo. Paulo escreve essas duas cartas para comunidades que haviam se convertido, mas que tinham influência muito forte do paganismo. E Paulo escreve essas cartas para que essas pessoas agora viessem a comer um alimento mais sólido. Porque com certeza o alimento inicial já tinha sido dado. E Paulo escreve essa carta também, essas duas cartas com vistas ao encorajamento. Paulo quis encorajar aquele povo a uma esperança real. Você sabe que o evangelho mamão com açúcar tem dado uma falsa esperança para o povo. A falsa esperança de viver o aqui e agora e amar esse presente século mais do que aquilo que nós temos como esperança. E Paulo escreve essa carta para encorajar. E o meu objetivo nessa mensagem, nessa noite, é pelo poder da graça do Espírito Santo de Deus, encorajar a sua vida. Que o Espírito Santo desperte-nos a razão de ser da igreja, que o Espírito Santo de Deus nos desperte a razão de ser da nossa esperança. Paulo escreve também para que aquele povo tivesse uma vida piedosa. Paulo escreve também para que aqueles homens não vivessem segundo os princípios daquele momento. Aí se você me perguntar, pastor, e quais são os princípios de hoje? Os princípios contra o evangelho. Naquele momento existia uma influência greco-romana muito terrível. Essa influência greco-romana tentava questionar os elementos fundamentais da fé. Esses elementos permanecem hoje. Querido, como nós vivemos numa sociedade que é cosmopolita, pluralista, individualista, relativista. Cosmopolita até que vai. Por exemplo, se você pega o DF, existe aqui uma série de culturas reunidas. Em detrimento da existência de várias culturas reunidas, com certeza nós vamos ter influências de diversos tipos de religiões. Influências de diversos tipos de segmentos. Então esse cosmopolismo vai trazer, com certeza, flechas, ataques, em relação aos fundamentos da nossa fé. Meu objetivo é justamente esse. Que a nossa fé esteja bem firmada. E muito bem firmada naquilo que é o essencial. Bom, eu queria extrair aqui algumas considerações sobre essas cartas escatológicas de Paulo. Primeira delas, Paulo fala
de uma fé viva que nos livra da ira vindoura. Como é difícil falar da ira vindoura em uma sociedade que prega um amor desconstruído do Evangelho. O que é o amor desconstruído do Evangelho? É o amor que não leva em consideração um Deus irado. É um amor que não leva em consideração um Deus que a primeira vez veio como um servo, mudo, uma ovelha, que suportou tudo, que seguiu, que foi cuspido, que foi escarnecido. Mas esse mesmo Deus em carne, que foi cuspido e foi escarnecido, ele voltará a segunda vez, mas ele voltará com ira. Ele voltará não como uma ovelha muda, ele vai voltar com ira. Olha só o que diz o capítulo 1, versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do vosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Aí no capítulo 2, versículo 9, diz o texto: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Bom, aqui está falando tudo que vai acontecer, ok? Mas lá no capítulo 1, versículo 5 diz: a verdade é que jamais utilizamos de linguagem bajuladora, bem como sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha desta verdade, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno, que os convocou para o seu reino e sua glória. Para o seu reino e para a sua glória. Meu querido, eu tenho a convicção que a nossa fé precisa ser viva. Eu tenho a convicção que a nossa fé não pode ser uma fé morta. Eu tenho a convicção que a nossa fé, ela tem que ser destacada daquilo que esse mundo quer te pregar. Aí finalmente o texto diz no versículo 10, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira é dele mesmo. A fé viva nos livra de uma ira vindoura. Uma fé morta. O que é uma fé morta? Uma fé morta é aquela que vive por interesses próprios. A pessoa vai para a igreja, ela não foi convertida, ela não é convertida, ela continua na igreja por anos, e a motivação da pessoa é sempre receber de Deus algo. Uma fé morta. Uma fé morta. Ela é uma fé que pode até atrair o milagre de Deus, como aquela dos 10 leprosos, mas ela é uma fé morta. Por quê? Porque ela não é uma fé que é voltada para a esperança de um dia encontrar com Ele. Uma fé morta. A fé viva é aquela que gera hoje uma esperança futura daquilo que nós não vamos enfrentar, a ira vindoura. Eu quero te dizer, querido, que Jesus vai voltar. A Bíblia que diz isso. E Ele vai voltar. E a ira vindoura vai se estabelecer sobre essa humanidade. A pessoa pode dizer hoje que não quer, a pessoa pode chacotear, mesmo estando dentro da igreja, a pessoa às vezes está chacoteando, a pessoa está desmerecendo a palavra de Deus, está querendo ouvir alguma coisa que lhe apraz, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus virá com uma ira, e talvez essa ira pegue pessoas de fora e pegue pessoas de dentro.
Porque quando a gente fala da ira de Deus, a gente pensa que é só os pobres pecadores que vão passar por essa ira. Essa palavra é para mim e para você. Todos nós vamos receber esse Jesus que vai voltar. E se você não for convertido, e se eu não for convertido, eu vou enfrentar a ira dele. O cálice da ira dele. Nem o inferno todo reunido, nem todas as ordens satânicas são comparadas à ira de Deus. Pastor, o que é isso? Você está achando que o diabo é terrível? Terrível é a ira de Deus. Terrível é a ira de Deus. Dela o Senhor nos livra. Com um novo nascimento. E dela vamos participar se nosso coração não for novo, não tiver passado por esse novo nascimento. Pessoas que vêm e servem a Deus no dia que querem. A vida se torna uma vida esporádica. Eu não quero me surpreender com a ira de Deus. Eu quero que a ira de Deus passe longe. Mas bem longe. Meu Deus, olha lá a ira de Deus. 2. As duas cartas nos recomendam uma vida irrepreensível. Capítulo 3, versículo 13, de 1 aos Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 13 diz o seguinte: a fim de que o nosso coração, confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos, uma vida irrepreensível. Meu querido, se você não sente uma dor no seu coração quando você peca, eu acho que é melhor você se converter. Ou melhor, Deus te converter, que você não vai conseguir se converter sozinho. Se o pecado não te traz um arraso na sua vida, eu não posso dizer para você quem você é em Cristo, mas eu posso te afirmar que você está longe de Cristo. Se o pecado lhe atrai de tal forma que você se lambuza nele, e você ama ele, e você se agarra nele, tem alguma coisa de errado. Porque o servo de Deus, ele entra em contrição, em arrependimento, e é constante. Constante. O Espírito Santo constrange de tal forma que o homem fica totalmente desnorteado de si mesmo. Aparentemente vem uma crise existencial num fator de segundos, mas daqui a pouco aquele homem volta-se para Deus, aquela mulher volta-se para Deus e diz: meu Deus, me perdoa, eu me arrependo, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida. É uma vida irrepreensível, uma vida completamente irrepreensível, uma vida que o pecado não é atrativo, muito pelo contrário, o pecado é um desastre no percurso. E a graça realmente é para isso. É para te levantar numa desgraça no percurso. Porque o pecado, para quem é crente, é uma desgraça. Só a graça para cobrir. O pecado, para quem é convertido ao Senhor, ele traz um peso tão grande, mas não é aquela culpa religiosa, ou uma culpa moral, ou um senso ético de alguma coisa. Não. É um poder do Espírito Santo que vem e diz: cara, tu errou, vem para mim, volta urgente. Corrija a rota aqui urgente.
uma vida irrepreensível. Paulo fala, a sua escatologia é bem clara, é de uma vida irrepreensível. Quarto lugar, dores de parto. Dores de parto. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre nós, sobre eles. Assim como as dores de parto tomam a mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Mas não é aquele parto cesariana, não. Que o médico vem. Eu acompanhei o parto da minha mulher, eu vi como é que é o esquema. Primeiro, o médico vem, parece que vai fazer um lanche. Quem já viu o médico chegando para operar a sua esposa? Eu tive o prazer de ver. A primeira vez eu não vi porque eu estava em Israel. A segunda vez eu vi o cara chegando e falei, cara, esse cara está pensando que vai fazer um lanche aqui no hospital, ele vai fazer o parto do meu filho. E a gente ligou para ele 4 horas da manhã, e o cara, olha, lá para 6 eu estou chegando aí, está tudo certo. Eu digo, como é que está tudo certo se o senhor nem viu minha esposa? E ele chega, todo certinho, bonitinho, para fazer o parto. Mas é a cesariana. Porque se fosse o parto normal, eu que teria que fazer lá em casa mesmo. Dependendo da circunstância. Dores de parto. Quem é que teve parto normal aqui? Levanta a mão aí. Guerreira, guerreira, guerreira. Né? Eu falo guerreira porque realmente as mulheres falam que não é brincadeira, não. Agora, você imagina essa dor de parto por toda a eternidade. Separação de Cristo por toda a eternidade. É uma dor de parto que não tem fim. Dizendo às mulheres que é a pior dor que existe. Graças a Deus que eu não nasci mulher. Ufa. Ufa. Agora você imagine essa dor constante. É a dor da separação. É a dor da separação. É a dor de uma vida separada de Deus. É a dor de uma vida completamente apática das coisas de Deus. É uma dor de uma vida que está completamente, voltada para as coisas do mundo, para as coisas da carne. As festas o atraem ainda. A poligamia faz parte. A traição ainda faz parte. O adultério faz parte da vida da pessoa. A mulher trai o marido, ela não sente nenhum peso nisso. O marido trai a mulher, não sente nenhum peso nisso. A aliança não vale um tostão. A aliança não vale um tostão. Eu quero te falar uma coisa, querido. Se de fato nós não formos convertidos, nós vamos sofrer uma dor de parto por toda a eternidade. Eu quero dizer mais uma coisa para você. Não entre na primeira. Porque depois da primeira vez, é perigoso que você não pare mais. Depois da primeira, é perigoso que você não pare mais. Você não pare mais. E o coração fica petrificado. O coração fica duro. Daqui a pouco a pessoa está dizendo, tchau, tchau, família. Tchau, tchau. A pessoa não tem mais prazer de ficar com a família. A pessoa não tem mais prazer de voltar para casa. A pessoa não tem mais prazer de estar com a família, de estar com a esposa, de estar com os filhos. Por quê? Porque o olho desviou para o outro lado. O olho foi para outro caminho. E quando o olho vira para o outro lado, só um milagre para fazer o olho endireitar para o eixo da família. Não tome o primeiro passo. Não faça isso. Deus pode estar me usando aqui nessa noite. Não como um acusador, mas como um pregador da palavra de Deus. Deus pode estar me usando aqui hoje à noite. Não tome o primeiro passo. Não tome esse primeiro passo, que esse primeiro passo é decisivo para você viver uma vida descontrolada. O primeiro passo é um passo decisivo para você ficar totalmente vulnerável a tudo que esse mundo te oferece. Não dê o primeiro passo. Por favor, em nome de Jesus, não dê o primeiro passo.
todos os casos que eu vi de pessoas que deram o primeiro passo, não ficou só no primeiro. Pode ter alguma exceção. Pode ter exceção. Mas eu não acredito que quem trai uma vez, fique só numa traição. Tem exceção. Por isso, não dê o primeiro passo. Não dê o primeiro passo. Não dê o primeiro passo. Meu irmão, isso é muito sério. Conserve a aliança que você tem com a sua esposa, com seu esposo. Custe o que custar. Se você depende de situações geográficas para você ser fiel, eu quero te dizer que você está perdido. Se você depende do casamento para ser santo, eu quero dizer que você está perdido. Porque casamento não vai mudar a vida de um homem e de uma mulher que vive dissolutamente. Muito pelo contrário, pode piorar. Se você depende de casamento para mudar de vida, não vai nessa não. Não case. E se você está aqui ainda solteira, não case com esse cabra. Ele vai estar dizendo que vai mudar, não vai. Só se acontecer um milagre na vida dele. Só se acontecer um milagre. Eu tenho algumas teorias, assim, que eu tenho a convicção que vida de santidade não depende de casamento. Tem pessoas que me dizem, pastor, eu era muito mais santo quando eu era solteiro. Era muito menos danado quando eu era solteiro. Quantas pessoas já me falaram isso? Aí, pastor, eu preciso ser controlado. Alguém tem que estar me vigiando o tempo inteiro. Até certo ponto, sim. Partindo para o outro lado, não. Porque se você precisa de alguém estar te olhando para você não pecar, então, o que está acontecendo com você é que o olho do Espírito Santo, o olhar do Espírito Santo não te incomoda mais. Esquece o Henrique aqui. Olha para mim. O olhar do Espírito Santo não te incomoda. Porque se você precisa que o Ezequiel te olhe para dizer, opa, deixa eu ficar aqui. Não vou olhar para ninguém, porque tem um irmão da igreja ali, ó. Tem um Deus que está te olhando, tem um Deus que está te vendo. Tem um Deus que está te vendo. Tem um Deus que está te vendo, tem um Deus que está te acompanhando. Meu irmão, se você depende de questões geográficas para ser santo, então você não está vivendo uma fé viva. Você está vivendo uma falsa religiosidade. Uma religiosidade terrível, que pode acabar com a sua vida. Em último lugar, eu quero chamar a equipe de louvor, que eu vou fazer a implicação prática depois do louvor. Em último lugar, Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Mas aqueles irmãos ainda não deram crédito àquilo que Paulo escreveu. Pode ficar sentado. Deixa a equipe e olhe para mim. Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Destaca tudo aquilo. Mas, depois de 6 meses, uma nova carta tem que chegar. Porque aqueles irmãos não deram crédito. E na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele reforça a dose. Ele diz, rapaz, eu tenho que falar para esse povo agora que existe um anticristo. Esse povo não está, eles não estão percebendo o que eles estão vivendo. Deixa eu mandar a segunda carta. Mandou a segunda carta vem a questão do anticristo. Meu querido, lá na segunda carta de Tessalonicenses, Paulo fala do anticristo. Lá no capítulo 3, no capítulo 2, fala, aqui não vos renovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo diz que antes da vinda de Jesus, olha o que vai acontecer. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a iniquidade, ou apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Eu não sei se isso já aconteceu, se isso está acontecendo, ou se isso vai acontecer. Eu só sei que esse anticristo, ele se opõe a tudo que se chama Deus. Ele se opõe
a obra de Deus. E cuidado para que eu e você não sejamos seguidores do anticristo, daqueles que se opõem à igreja de Jesus Cristo, daqueles que se opõem à palavra de Deus, daqueles que se opõem à verdade de Deus. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa: Deus quer levantar você nessa noite de uma cegueira espiritual. Deus quer te levantar de uma cegueira espiritual. Essa rebelião que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer, é uma rebelião contra Deus e contra tudo que procede de Deus. Você vai pregar a palavra e as pessoas vão rir da tua cara. Isso já aconteceu, como vai acontecer, como tem acontecido. Viver uma vida de santidade vai trazer repúdio. Que isso, cara? Só mais um pouquinho. Vem. Isso não tem nada a ver. Tá tudo certo. Não. Olha, isso aí não vai te afastar de Deus, não. Infidelidade não te afasta de Deus, não. Uma relação terrível com esse mundo. Muitos anticristos ao longo da história se manifestaram. O homem da iniquidade, ou o homem do pecado, mencionado por Paulo e mencionado por João lá em Apocalipse, será o pior de todos. Mas ele será arruinado por Cristo Jesus. Ele vai ser arruinado por Cristo Jesus. É o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele vai ser arruinado por Cristo Jesus. Mas antes que chegue esse momento, nós temos algumas implicações práticas para trazer a você. O que é que esse texto quer dizer para mim? Agora que é o momento que é o seu dia a dia. Pastor, isso tudo que você está falando é para o futuro. E o meu dia a dia, como é que fica? Vem aqui algumas recomendações práticas do apóstolo, no capítulo 1, capítulo 4, versículo 14. Diante de tudo que eu falei, a Bíblia diz: exortamo-vos também, irmãos, e que admoestais os insubmissos. Insubmissão. Nós não podemos seguir o curso desse mundo. O curso desse mundo é um curso de insubmissão. Nós não queremos pessoas cegas, olhando somente para frente, sem olhar para o lado, não podendo analisar nada, comendo tudo que é entregue sem analisar. Não. Mas a insubmissão não pode fazer parte da minha vida e da sua vida. Quantas igrejas são abertas por homens insubmissos, que não querem se submeter a uma convenção, a uma ordem, que não querem andar com outras pessoas em submissão. Querido, quer viver bem? Seja submisso ao contexto que você vive. Seja submisso aos seus pais. Eu não me casei enquanto não tive um sinal verde da minha família. Eu não me casei enquanto eu não tive um sinal verde. E o sinal verde veio até por profecia. O negócio veio no reteté. Foi. Em junho tu vai encontrar tua mulher, em dezembro tu vai casar com ela. Eu disse: oh, glória! Enquanto eu não tive esse sinal, eu tive muitos erros com a minha família. Mas esse erro eu não vou levar. E esse erro poderia ter custado meu ministério, a minha vida. Em submissão. O texto diz: consolais os desanimados. Qual é o desânimo? O desânimo de muitas pessoas não é simplesmente porque tem um emprego pior do que o outro, não. O desânimo das pessoas é porque elas não têm uma fé. Elas não têm uma fé a ponto de acreditar que Jesus vai voltar. E a fé que Jesus quer trabalhar no teu coração hoje, a fé que Cristo quer trabalhar no seu coração hoje, é essa fé que acredita que Ele vai voltar. O desânimo que vem sobre as pessoas. O texto aqui não está falando do desânimo porque não conseguiu comprar o carro do ano, não. O desânimo aqui não é porque ela não conseguiu comprar um apartamento que tenha uma banheira de hidromassagem, não. O desânimo aqui, sabe qual que é? É daquela pessoa que diz: Jesus vai voltar.
Há quantos anos eu escuto essa mensagem e até agora ele não voltou? O desânimo é esse. Jesus está querendo te levantar aqui agora. Terceiro, amparar os fracos. Terceira implicação prática, amparar os fracos. Existem muitas pessoas que são fracas na fé e nós precisamos ampará-las. E a melhor forma de ampará-las é discipulando. Não tem outra coisa. Eu já cheguei à conclusão que a melhor forma de amparar é discipulando, é sentando. Vamos conversar, vamos estudar a Bíblia, vamos falar sobre isso aqui. Querido, gaste tempo com aqueles que são fracos na fé. Talvez você esteja aqui, você seja um homem muito forte na fé, conhece tudo sobre Bíblia, mas tem pessoas que estão ao seu lado que não são tão fortes como você e precisam de você. Vai lá, ande com essa pessoa, discipule essa pessoa, caminhe uns com os outros. Gaste, investe tempo tomando café, almoçando, jantando. Oh, glória, café, almoço, janta. Invista tempo com aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão afastados dos caminhos. Ah, pastor, fulano está desviado, e por que tu não foi visitar ainda? Quarto, seja longânimo para com todos. A falta de longanimidade tem tirado alegria. Quero ser longânimo. Quantas pessoas vão te pirraçar nessa vida? Tem coisa pior que pirraça? Aquele marido, aquela mulher. Pastor, você não conhece meu marido, o homem é pirracento. Eu acabo de limpar a casa. O abençoado chega com aquele pé imundo. E ele faz isso há 26 anos. Todos os dias eu falo, ao entrar dentro de casa, tire o sapato. E por conta daquele sapato sujo, existem as maiores brigas dentro de um casamento. E a gente tem que chegar à conclusão que a longanimidade vai ter que ser exercida dia após dia. Talvez esse marido que tem 26 anos, que entra com um sapato sujo dentro de casa, vai continuar entrando com o sapato sujo até o dia que Deus carregar esse abençoado. Quinto, evitai que alguém retribua outrem o mal por mal, mas segui sempre o bem entre vós e para com todos. Vamos evitar discussão, vamos evitar confusão, vamos evitar briga, vamos evitar contenda, vamos evitar guerra. Não estou propondo para vocês uma vida politiqueira, porque tudo que eu não sou é politiqueiro, não gosto disso. O que eu quero é viver isso, evitar contenda. Vamos evitar contenda, queridos. Vamos evitar isso. A gente pode evitar, mas às vezes a gente é implicante. Gente implicante é terrível. Gente implicante é terrível. Eu sou implicante. Pergunta para a Zé tanto que eu sou implicante. É porque ela é muito santa e me aguenta. Só pode ser santa para me aguentar. Orai sem cessar. Cheguei à conclusão disso. Orai sem cessar. Você lembra de Daniel? 3 vezes. Mas aqui ele está dizendo: orai sem cessar. Já acorde orando, meu querido. Já acorde falando em línguas. Já acorde dando a rajada de glória dentro da sua casa. Já acorde dizendo: Deus poderoso. Regozijai-vos sempre. Regozijo. Não vamos perder a alegria não. Hoje como é que o culto foi alegre? Na hora do aniversário aqui, todo mundo rindo. Não é fulano aniversariano, Beltrano também. E fica aqui uma algazarra danada. Isso é gostoso, irmão. Regozijai-vos. Alegria. Não leve a vida tão a sério.
não ser quando se trata de Bíblia. Tem lá o pastorzão, o Porta Estreita. Vocês ficam assistindo aquilo, né? Eu estou pegando as dicas lá com o pastorzão do Porta Estreita também. Cara, você acha que eu não gosto de comédia, não? Eu me amarro em comédia, eu amarro. Sabe, quando eu chego do culto, eu vou para casa, eu assisto aquelas pegadinhas lá do Silvio Santos. Regozijai-vos sempre no Senhor. O Senhor te dá alegria, o Senhor te dá paz. Saiba rir de si mesmo, das situações negativas que acontecem. Seguia em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. 7, não apagueis o Espírito. Nós precisamos ter vida no Espírito. Deus é soberano, mas Ele é um Deus pessoal. Ontem eu fiz uma visita no hospital. Cheguei de viagem, fiquei um pouco com a minha esposa, com os meninos, já fui fazer visita. E uma coisa que eu disse na visita: olha, Deus é soberano, mas Deus é pessoal. Deus intervém na vida de cada um de nós. Se Deus é soberano, mas também Ele é pessoal, eu quero te dizer, ore, porque a intervenção divina acontece pelo meio de graça chamada oração. Um dia eu estava no aeroporto de São Paulo, no ano passado, e eu comprei um livro chamado Ateísmo Cristão, do Augusto Nicodemos. Ele falava sobre isso. Como eu fui renovado naquele dia: Deus é soberano, mas Ele é um Deus pessoal. Eu disse: rapaz, esse cara é crente. Ele acredita que Deus é um Deus pessoal também. Eu quero acreditar nisso dia após dia. E a oração é um meio de graça para a intervenção de Deus em casos específicos. Eu tenho a convicção disso. O meu dia a dia precisa ser baseado nessa fé que acredita no Deus que intervém, no Deus que te chama pelo seu nome, no Deus que diz: olha, André, Adriana, João, Paulo, eis-me aqui diante de você e eu vou fazer a obra. Eis aqui, eu estou aqui diante de vós e vou agir na sua vida. Vou fazer aquilo que ninguém pode fazer. Eu vou fazer aquilo que ninguém pode fazer. Eu tenho causas, com certeza. Eu tenho motivos de oração. Se você pensa que eu vivo de conhecimento, você está enganado. Eu tenho motivos de oração, que eu não paro de orar incansavelmente, porque eu acredito num Deus soberano, mas eu acredito num Deus pessoal. E tem coisas na vida que nós precisamos clamar. Eu aprendo isso dia após dia, uma vida de clamor diante de um Deus poderoso.